Neste vídeo eu trago a minha experiência pessoal com a lei da atração. Eu não quero falar de conceitos nem de técnicas que os outros dizem. Eu quero trazer o meu relato, a minha experiência. E eu tenho certeza que por todo o processo que eu passei, eu posso te ajudar e te inspirar a também seguir este mesmo caminho. A lei da atração é real e eu sou prova viva disso. Eu quero compartilhar com você estes conhecimentos, esses ensinamentos, numa série de vídeos sobre a lei da atração. Este é o primeiro deles. Eu tenho certeza que já será muito útil para você. Eu quero também dizer para você que este vídeo não visa, em hipótese alguma, te vender um curso, uma mentoria, um livro ou qualquer outra coisa. Eu quero apenas deixar registrado a minha experiência pessoal com a lei da atração. Vamos juntos para esta jornada incrível de transformação e realização. Meus amigos, como eu disse, a lei da atração ela é real. Eu tive minha primeira experiência com a lei da atração por meio do documentário, do filme O Segredo. Em 2006 eu recebi um DVD e resolvi assistir este filme. A cada momento deste filme eu fui percebendo que aquilo fazia sentido para a minha vida. Eu estava em busca de explicações e não conseguia entender por que pessoas que frequentavam a mesma religião, participavam das mesmas coisas, tinham às vezes os mesmos hábitos e uns faziam sucesso, outros não. Uns enriqueciam, outros não. Uns eram felizes, outros não, mas eram pessoas iguais. Dentro da mesma família, tinham a mesma criação, um voava, o outro ficava preso. Um era feliz, o outro permanecia infeliz. Eu então comecei a pensar que havia algo que pudesse justificar tudo isso e comecei essa busca. Misteriosamente, naquele momento eu achava que era assim, eu recebi o DVD do filme O Segredo, comecei a assistir e aquilo despertou em mim a explicação, trouxe para mim a explicação que eu estava buscando. O segredo estava naturalmente no pensamento e nas emoções. E isso fazia com que as portas se abrissem ou que as portas se fechassem. Bom, eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, comecei a ler sobre esses assuntos, mas confesso para vocês que, embora isso me fascinava, parece que ainda faltava algo. Foi então que em 2008 eu participei de um curso numa dessas escolas filosóficas que me colocou num outro patamar. Eu aprendi a meditar, eu aprendi a cocriar, eu comecei a compreender as técnicas que levavam a esse resultado. E então, em 2008, eu comecei a utilizar essas técnicas. Já naquele momento eu percebi uma mudança assim absurda na minha vida. E as coisas que eu tanto desejava, eu mentalizava, sentia, entregava para o universo e em pouco tempo as coisas realizavam. Aquilo parecia um passe de mágica. Eu, sinceramente, vou dizer para vocês que aquilo me chamou muita atenção. Mas ainda faltava alguma coisa, porque embora eu conhecesse a técnica, eu não a utilizava com frequência. Então eu fazia meditação uma vez por semana, depois uma vez por mês, às vezes fazia uma meditação a cada 3, 4 meses, já cheguei a ficar mais de 6 meses sem me relacionar com a questão da lei da atração. E foi deixando de lado. Em 2009, em meados de 2009, eu tive uma grande decepção no meu trabalho. Eu achei que era o momento de crescer e quando eu fui dar esse passo eu caí. Eu fui demitido, eu perdi o chão, porque eu precisava muito daquele emprego. Naquele momento, para mim, fazia todo sentido continuar trabalhando, porque eu precisava de dinheiro mesmo, inclusive para pagar as minhas contas, as minhas coisas no dia a dia. Eu, então, fiquei desesperado. Resolvi, não tinha emprego, embora apareceram algumas oportunidades, algumas vagas de trabalho me foram abertas, mas naquele momento eu tomei a decisão de abrir a minha empresa. Eu tinha já um sonho, um desejo de abrir uma empresa e em 2009 foi o momento exato que eu abri a minha empresa. Eu abri a minha empresa juntando pouco recurso
que eu e a minha namorada na época, né, hoje minha esposa, nós tínhamos. Porque nós tínhamos um sonho de comprar um terreno, de começar a construir. E aí veio esse balde de água gelada em nós e aquilo fez com que a gente utilizasse esses poucos recursos que nós tínhamos para abrir um negócio, para ter uma empresa, sei lá, para que a gente pudesse continuar ganhando dinheiro de alguma maneira. E eu abri a minha empresa. Claro que eu abri a minha empresa estudando, fazendo plano de negócio, né? Eu sempre fui um cara de muito estudo, sempre gostei muito de ler, de estudar, e eu fiz um plano de negócio, vi que aquele ramo de atividade era interessante, e então fiz também, optei por abrir a empresa. Bem, só que nós abrimos a empresa sem nenhum cliente. E pior do que isso, se nós não faturássemos no mês, nós não tínhamos condição de pagar o aluguel, pagar o telefone, a internet, os funcionários, os custos dessa empresa. Então nós, aquele velho ditado, né, precisava vender o almoço para comprar a janta. E assim nós fizemos logo que abrimos a empresa. Nós começamos sem nenhum cliente, absolutamente nenhum cliente. E todo brasileiro que empreende sabe das dificuldades que é empreender neste país. As guias de impostos chegam, os custos não esperam, e você naquele desespero, sem dinheiro, o pouco que você tinha de economia está ali, né? E então eu comecei a entrar no desespero, porque você não tinha nenhum cliente. Você abriu as portas esperando o primeiro cliente chegar. Eu comecei a entrar em desespero e eu falei, meu Deus, eu não posso parar no meio do caminho. E naquele desespero, naquela situação, entrava um cliente, pedia um orçamento, a gente ia, fazia, e os gastos aumentando, porque você tinha veículo para ir fazer um orçamento, você tinha, né, todos os custos. Eu comecei a ficar desesperado. Foi aí que eu me lembrei, falei, poxa, eu preciso retomar a lei da atração, preciso retomar o segredo, eu conheço a técnica, vou colocar em prática. E ali comecei a colocar em prática. E a gente sabe que no momento de desespero, de aflição, você se concentrar, você mentalizar, você sentir, você visualizar, né, que são partes da técnica, é muito difícil, porque você espera a coisa real, imediata. Naquele momento você precisa da coisa acontecendo. E aí então eu tive assim um esforço muito grande, mentalmente e emocionalmente, para começar a desenvolver essa técnica em meio ao furacão, no desespero, na necessidade, na escassez. E foi dando certo, porque do primeiro cliente chegou o segundo, depois o terceiro, e assim foram indo, as oportunidades foram chegando e tal, mas ainda assim as coisas estavam muito difíceis. Eu me lembro que nós fizemos o primeiro serviço e o lucro do primeiro serviço era exatamente o valor que eu tinha que pagar de aluguel. Ou seja, eu ganhava o dinheiro, mas o dinheiro já tinha uma destinação que não era para mim, né? Durante um bom tempo, a minha esposa trabalhava, era minha namorada na época, mas ela trabalhava numa outra empresa. Durante um bom tempo, o salário dela é que nos sustentava. Então a gente tinha feito até uma economia que era assim, a gente, né, fez um cálculo lá. Na época, tá bom, meus amigos, era possível você comer um lanche, tomar um suco, um refrigerante e tudo mais no fim de semana com R$10. Pelo menos aqui na minha cidade, isso também nós estamos falando de 15, 16 anos atrás. Então nós fizemos assim, olha, vamos guardar R$50 por mês do salário dela, porque eu não tinha renda, R$50 por mês do salário dela que a gente consegue abastecer a moto, que era uma motinha que eu tinha, e a gente consegue todo final de semana comer um lanche, pelo menos a gente passeia, a gente sai. E assim foi. Então era escassez total, né? uma penúria, e a empresa indo, tendo cliente, as coisas começaram a acontecer, mas o dinheiro que a gente arrecadava era para pagar as contas. E a gente começou a pagar essas contas. Graças a Deus, todo mês entrava o dinheiro para pagar aluguel, para pagar alguns funcionários que nós tínhamos ali, porque era importante, precisava ter aqueles funcionários, né, que era uma atividade muito específica, tinha que ter pessoas que sabiam fazer aquilo. E a situação parecia que não melhorava, mas ainda assim, quer dizer, na verdade teve uma melhora, mas ainda assim não do jeito que a gente esperava, não do jeito que precisava ser. E eu persisti.
na técnica, meditando, fazendo tudo a forma correta que se pede, eu persistindo. Aqueles dias difíceis, mas eu persistia. Eu tive disciplina, e é uma palavra muito importante, ter disciplina com relação à lei da atração. E eu então continuei na minha meditação, e um belo dia, meus amigos, eu acordei com uma mensagem assim na minha mente, dizendo assim, olha, na época a gente tinha um serviço recorrente, né, um faturamento recorrente, que eram os carnês que a gente entregava para os clientes, e na época a gente cobrava R$50 por cada cliente. E era um valor muito pequeno, mas num montante ajudava bem, né? Então você tinha lá 10 clientes, já não eram R$50, eram R$500 e assim sucessivamente. Então eu acordei com uma voz dizendo assim, né? A voz da minha mente, enfim, uma hora eu explico sobre isso. E dizia assim, você não vai viver dessa esmola de R$50 por mês. Você não vai viver. E eu compartilhei isso com a minha esposa. Eu falei, olha, eu acordei com essa voz dizendo que a gente não vai viver dessa briga. E eu lembro que a concorrência, se eu cobrava 50, o concorrente ia lá e jogava 49, aí o cliente ia lá para o outro que tinha feito por 49, aí depois o outro fazia por 48, sabe? Aquela coisa, 50 já era pouco e ainda assim tinha quem baixava mais o preço ainda, então ficou uma coisa assim que estava insuportável. Eu ouvi essa voz, depois de muitas meditações, um bom tempo meditando, eu ouvi essa voz que dizia, vocês não vão ficar mendigando por conta de R$50. E eu falei para ela, e a minha esposa sempre teve um lado assim de acreditar muito, da gente ser muito parceiro e tal, e ela falou assim, olha, é um sinal de que as coisas vão dar certo. E ali eu persisti, naturalmente. Bem, eu teria muita coisa para contar, mas eu vou reduzir aqui bastante essas histórias para que eu possa fazer outros vídeos. Mas aconteceu o seguinte, o pulo do gato aconteceu o seguinte, em meio a essa situação, né? A gente fazia serviço, mas era para pagar as contas, não fazia tanto assim, mas fazia serviço, tinha clientes, mas para pagar as contas. A gente não faturava nada, não entrava dinheiro na conta, era só gastos, custos. E depois que eu ouvi essa voz, depois de muita meditação, entrou uma moça na nossa loja. Para quem não sabe, a gente trabalha com sistemas de segurança, na empresa de segurança. Entrou uma moça e essa moça disse assim para mim, falou, olha, eu estou montando uma loja de roupa aqui na rua mesmo e eu gostaria de fazer um orçamento de alarme, de câmera e tal, você não faz esse orçamento para mim? E eu fui então até a loja dela, onde ela ia abrir a loja, e nós acabamos fechando lá um sistema de alarme e um sistema de câmeras. Depois que finalizou a instalação de tudo, ela falou assim, olha, eu vou passar daí para pagar no fim de semana. Tudo bem. Eu estava dentro da minha loja e aí entra a mágica, gente. Eu queria que vocês se atentassem para isso, tá? Muitas pessoas, inclusive em torno de mim, assim, não conhecem essa história e eu estou compartilhando com vocês. Para um carro importado na frente da minha loja. Eu tinha uma mesa assim, né, e a loja toda era de vidro, assim, a fachada da loja, e eu vi um carro importado parando na frente da minha loja. Nesse carro importado desceu um rapaz japonês, né, fisionomia tal, oriental. Esse rapaz desceu, entrou na loja e falou, olha, eu vim pagar a conta da moça tal, ela é minha cunhada, e aí depois conversando, ela falou assim, olha, ela teve uma experiência ruim em São Paulo e ela está retomando a vida dela aqui no interior, né, na cidade que ela nasceu e tudo mais, e a gente está dando essa força para ela, então eu vim pagar o alarme, a câmera, as coisas que foram instaladas lá. E aí, papo vai, papo vem, conversando com esse rapaz, ele olhando assim na loja, eu vi que ele estava olhando para tudo quanto é lado da loja. Eu falei, mas o que será que esse rapaz está olhando para tudo quanto é lado aqui dentro da loja e tal? Aí ele foi passando o cartão de crédito, era um cartão black, eu lembro como se fosse hoje, né? Hoje é mais fácil ter cartão black, mas na época só realmente quem tinha muito dinheiro. E ele então passou ali no crédito à vista, tinha dado um volume grande até,
E ele, na hora de ir embora, ele falou para mim assim, vocês só atendem aqui? Eu falei, não, a gente atende a região, tal, né, porque as cidades aqui são muito próximas, então a gente atende a região, tal. Aí ele falou, então, mas assim, para mais lugares do estado de São Paulo você consegue atender? E eu, naquele momento, falei, sim, a gente consegue, tal, né, enfim, sei lá o que esse cara queria. Ele tirou um cartão e falou para mim assim, olha, eu posso pedir para minha secretária te ligar? Eu falei, pode. Você tem um cartão seu? Aí eu dei um cartão meu para ele e ele me deu um cartão dele. Falou, olha, ele deu um cartão dele para mim. Ele falou para mim assim, olha, eu vou pedir para a moça te ligar, minha secretária, que a gente tem alguns serviços aí na região, tal, acho que de repente pode ser interessante para você, estuda lá, vê o que você acha. Beleza, tá legal, beleza. E o cara foi embora. E eu peguei o cartão para dar uma lida, era o diretor-presidente de uma das maiores, se não a maior empresa de telefonia do Brasil. Aliás, do mundo, né? Porque é uma multinacional. Quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, esse cara estava lá, né? Diretor, presidente, não sei o que, de uma das maiores empresas do mundo de telefonia. Eu falei, o que esse cara tem de serviço? Meu Deus, eu fiquei naquilo. Isso foi num sábado, passou domingo, na segunda, na terça-feira a secretária dele me ligou, marcando uma reunião em São Paulo, porque queria falar sobre segurança e tudo mais. Bem, meus amigos, eu fui nessa reunião, juntei ali um dinheirinho aqui para pagar uma viagem até São Paulo, montamos no nosso carro, fomos. Cheguei naquele lugar incrível, né, um prédio enorme ali na região da Paulista, 8º andar, me lembro como se fosse hoje, a nossa reunião era no 8º andar. Fomos lá recepcionados e veio o pulo do gato. E eles tinham oferecido para nós um contrato assim incrível. E esse problema, o que aconteceu é que eles tiveram um problema com uma empresa que prestava serviço para eles. E do nada, o diretor financeiro, quer dizer, o diretor-presidente do negócio, estava sabendo desse problema que estava tendo com essa empresa de segurança, e ele falou, eu vou dar uma oportunidade para alguém que eu ver na frente. E esse alguém que viu na frente era nós. Então vocês imaginam, eu poderia contar outras histórias sobre isso, mas você imagina um diretor-presidente de uma das maiores empresas de telefonia do mundo. A minha cidade aqui é bem no interior de São Paulo, na divisa com Minas, uma cidade pequena. Esse cara surge na minha porta, na porta da minha empresa, entra, me dá um cartão, alinha e a gente vai para a reunião. E a conversa era, olha, a gente está dando essa oportunidade para vocês porque foi a pedido do nosso presidente. Como é que vão se negar? Né? E claro, perguntaram uma série de coisas, a nossa estrutura, como é que é, se a gente tinha capacidade para isso, para aquilo, para aquilo outro. E a gente falou, olha, vamos fazer o seguinte, faz o teste. Né? Vamos fazer algumas experiências e tudo mais, e deu muito certo, assim, resumindo a ópera. E isso aconteceu muito rapidamente, porque eles estavam querendo cortar outra empresa em razão dos problemas que estava tendo, e deu para nós essa grande oportunidade, que foi quem fez a grande alavancagem da nossa vida. Nós saímos do absoluto zero. Vocês não têm noção do que é pegar R$50 por mês para comprar lanche aos finais de semana para a gente ter algum lazer, alguma coisa para fazer, sabe? A gente não podia frequentar restaurante, a gente não podia frequentar nada, porque a gente não tinha condição. E isso foi assim durante um bom tempo, a ponto da gente falar, meu Deus, essa vida não dá, eu vou abandonar tudo, vou procurar um emprego, pelo menos eu tenho um salário. Mas olha, a persistência e a lei da atração foram indispensáveis, fundamentais para que essa mudança, essa virada de chave acontecesse na nossa vida. Então vejam vocês que nós tínhamos um faturamento muito pequeno mesmo, e da noite para o dia nós começamos a faturar 100, 200, 300. Eu não sei, talvez, se você já teve uma experiência de do nada a chave virar e as coisas mudarem na sua vida, e eu espero que você venha ter isso. Mas é uma sensação muito boa, de vitória, de conquista, de realização tão grande, que a gente começou assim a sair
da escassez, e isso é incrível, você sair da escassez, você sair da miséria, você sair daquele pensamento de contar moedinha, de não poder gastar, porque tudo vai fazer falta no final do mês, porque você não vai ter dinheiro para pagar o cartão. Tá bom, na verdade nós nem tínhamos cartão de crédito, diga-se de passagem, né? Era tudo assim, ou pagava no dinheiro ou não, porque a gente não tinha crédito, a gente não tinha dinheiro. Ninguém dava crédito para nós, né? Os bancos e tudo mais. Então a gente nunca teve um cartão de crédito, porque não tinha como mesmo realmente os bancos conceder crédito, né? Hoje tem esses bancos, Nubank, não sei o que pelo menos põe R$900, R$1.000 de crédito aí nos cartões. Nós não tínhamos nem isso. Então nós viemos do absoluto zero, zero, juntando dinheiro para pagar as contas, juntando dinheiro para poder sair de final de semana, para tomar um sorvete. Cara, vocês não têm noção. Estou contando a minha história, compartilhando a minha vida, porque realmente foi isso que aconteceu comigo. E aí, de lá para cá, aí eu poderia contar um outro vídeo, né? Porque está ficando grande já demais esse vídeo, mas tanto de coisas que aconteceram, de clientes de multinacionais, de outros negócios que foram aparecendo, e nós tivemos a virada de chave. Então, para finalizar esse vídeo, queria dizer para você o seguinte: a lei da atração funciona, eu sou a prova de que isso acontece. Eu saí do absoluto zero e utilizei as técnicas que me foi ensinada sobre a lei da lei da atração, e eu consegui dar um up na minha vida gigantesco. Eu mudei realmente de patamar, nós mudamos de patamar de vida, de tudo, enfim. Uma hora eu conto melhor essas outras experiências, mas eu quero te inspirar a isso, a acreditar na força da mente, no poder mental, dos sentimentos, das coisas. Tivemos também muitos problemas ao longo dessa caminhada, é bem verdade, mas eu queria também compartilhar uma hora com vocês sobre como nós superamos tudo isso, como é que as coisas aconteceram, utilizando a lei da atração. Então, meus amigos, funciona, tá bom? Funciona e funciona mesmo, porque nós tivemos essa experiência, temos a todo momento essa experiência. Eu não paro de co-criar, eu continuo criando a minha realidade, eu continuo criando as coisas que eu quero para a minha vida, e isso é assim incrível, né? Às vezes eu até brinco com a minha esposa: o que nós queremos agora, tal coisa, então deixa comigo, né? Minha esposa também utiliza-se dessas técnicas, ela é um pouco mais assim tranquila com relação a isso, mas eu sou muito focado nessas técnicas, eu utilizo demais essas técnicas, e a gente sempre está criando e produzindo novas realidades para a nossa vida, né? Então, muito obrigado por você estar comigo até agora, e se você quiser continuar acompanhando essa saga onde eu vou contando as minhas experiências, as minhas histórias, se inscreva aqui no meu canal, não lhe custa absolutamente nada, é importante para nós e certamente será muito importante para você. Um grande abraço.